É uma grande alegria para nós estarmos de volta trabalhando questões do relacionamento conjugal à luz da Palavra de Deus. Princípios que são tão atuais hoje como no dia em que foram escritos, porque foram escritos por um Deus que é supratemporal, supracultural, que é o nosso fabricante. E Ele sabe o que é melhor, como a família deve funcionar. Só quem tem cabeça dura joga fora a palavra de Deus, que tem funcionado muito bem por 3.000 anos ou mais, para atualizar e fazer do nosso jeito. E que resultado isso produz? Desastre, famílias disfuncionais e tudo mais. Bem, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. E nós temos 38 anos de experiência como casal, alguns anos a mais que nós nos conhecemos, mas não é por causa disso que nós estamos aqui. Essa não é nossa autoridade. Nós somos falhos, já falhamos muitas vezes, estamos aprendendo ainda. Mas essa palavra é suficiente e nos ajuda. Depois de termos trabalhado o papel da mulher em 3 programas, estamos agora trabalhando o papel do marido no lar. Nós já vimos como Deus o fez como líder antes do pecado entrar no mundo, como o pecado deturpou a sua liderança e também vimos como Cristo resgata. Hoje, nós queremos falar sobre um papel de pastoreio. Essa palavra talvez assuste alguns homens assistindo, talvez algumas das mulheres. O homem pode dizer, mas eu não sou pastor, eu não sou vocacionado, não sou ordenado. A mulher, meu marido não é pastor, ele é homem de Deus, mas ele não é pastor. Mas, examinando as Escrituras, nós descobrimos que a descrição de tarefas do homem como líder do lar, assim como Jesus na vida da igreja, é o próprio pastoreio. Sim, e em Cristo, o homem cheio do Espírito, o homem cheio da Palavra de Deus, tem a capacidade de ser o Adão, que o Adão nunca foi. E o primeiro sinal de um amor verdadeiro, esse amor outrocêntrico, que visa o bem-estar do outro acima do seu próprio bem-estar, é o pastoreio da esposa. Agora eu quero dar uma palavra para vocês, esposas. Nós já tivemos os programas falando sobre o nosso papel, então o meu foco precisa ser de deixar Deus me transformar, para que eu seja aquela esposa que Deus quer que eu seja auxiliadora idônea, que eu seja submissa, que eu respeite o meu marido. Esse é o foco que eu preciso ter, não de mudar o meu marido. Deus não me chamou para mudar o meu marido. Deus quer que eu trabalhe as áreas que Ele deu para mim, sobre a minha responsabilidade. E então eu posso orar que Deus use a palavra dele para transformar o coração do meu marido. Esse é o trabalho de Deus. Quando olhamos para os textos do Novo Testamento sobre a família refeita pelo Espírito de Deus, usando a palavra de Deus para esculpir a imagem de Deus novamente em nós, descobrimos uma palavra que serve como guarda-chuva, resume todas as outras responsabilidades do homem, e é a palavra amar. Assim como a palavra submissão, Deus tocou no nervo exposto que a Eva não fez, que Deus quer que faça. O que Adão não fez foi amar a sua esposa. Efésios 5 diz, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Colossenses 3 dá a mesma ordem para os homens. Agora, talvez um pequeno argumento lógico aqui. O amor significa a entrega. Como Jesus amou a igreja e se entregou por ela, depois o texto fala, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela
palavra. Então, esse amor do homem significa abrir mão de supostos direitos para fazer algo que é contra a natureza. Agora, o texto bíblico que mais fala sobre amor é aquela poesia linda do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. De vez em quando, para mim, eu tenho feito isso com outros homens. Homens, escutem esse texto sobre o amor, substituindo a frase o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, com a frase o marido. Se a tarefa principal do marido é amar, vamos ver como fica. O marido é paciente. O marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, se exalta, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. Não sei se está falando sobre o arroto ou outra coisa. Tem coisas que eu ainda preciso aprender, mas não procura os seus interesses. O amor é outrocêntrico, você já falou, e a vida de Cristo em nós é algo sobrenatural, bem diferente de Adão no jardim do Éden. Não se exaspera, o marido não se ressente do mal, o marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele termina, podemos dizer, o marido tudo sofre, o marido tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que desafio para nós homens. Sim, e o homem verdadeiro precisa estar disposto não apenas a morrer pela sua esposa, mas a viver por ela também. Às vezes pensamos, mas se alguém entrar e for atacar a mulher, o marido certamente faria de tudo para proteger a sua esposa. Talvez seria até um pouco mais fácil, porque é uma coisa rápida e natural de fazer. Mas viver por alguém, aí é que pega. Aí é bem mais difícil. É o dia a dia em que a vida de Cristo precisa ser manifestada. Paulo fala em Gálatas capítulo 2, 19 e 20, eu sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, essa ideia de abrir mão de nós mesmos e permitir que o Espírito de Deus faça com que o outrocentrismo de Cristo atue na minha vida. E principalmente no texto de Efésios 5, através do pastoreio. Não é algo natural para o homem cuidar da ovelha esposa. Mas o que o texto diz? Pela lavagem de água, o homem banha a sua esposa, a sua família. Assim ele os santifica, separa da corrupção, da sujeira do mundo lá fora. Outro texto em 1 Coríntios, falando para as mulheres, contexto de desordem na igreja, mulheres que estavam libertas, estavam começando a questionar os pastores em culto público, desafiar e indagar. E Paulo fala, mulheres, faça isso em casa. Não desafiar, peitar o marido, mas fazer suas perguntas. 1 Coríntios 14, 35. Se tem perguntas sobre a Bíblia, sobre a história bíblica, pergunte para seu marido. Agora, homens, nós precisamos nos preparar para ser a primeira fonte, primeiro recurso. Nós não queremos que a nossa esposa esteja correndo o tempo todo para os pastores da igreja. Isso não é saudável para o pastor, não é saudável para a esposa. Eu devo ser a primeira linha. Claro que tem perguntas, situações que precisam ser direcionadas para os nossos líderes espirituais, mas eu quero ser esse homem e você deve querer isso também. Mas isso implica em seriedade, em que o homem parece cada vez mais com Cristo Jesus. Talvez seja o primeiro a admitir erro como Jesus, quando ele assumiu nossa culpa. Nós homens somos tendenciosos a defender um morro em que nós temos 5% da razão, mas vamos morrer naquele morro. Jesus assumiu 100% da nossa culpa, foi o primeiro a admitir o erro, pedir perdão, eu errei, eu falhei.
o desafio é muito grande, mas algumas perguntas talvez para os homens, não para a mulher acusar, mas o homem se avaliar. Você é o líder espiritual do seu lar. Isso não significa que você sabe mais da Bíblia da sua esposa, mas que você que toma a iniciativa. Bem, vamos orar. Vamos ter nosso culto doméstico com as crianças. Hoje vamos brincar das muralhas de Jericó com nossos filhos. E eu vou marchar na frente, você vem atrás. Você compartilha o que Deus está fazendo no seu coração. Como isso faz bem para a esposa, saber que Deus está atuando. Dirige um tempo devocional com ela, com os seus filhos. Você ora com sua esposa. Não estamos falando de rituais, o legalismo, mas de um pastoreio. Você está envolvido na disciplina dos seus próprios filhos, como pastor do rebanho, aliviando até sua esposa de um pouco dessa tarefa desagradável. O amor se manifesta em primeiro lugar quando o homem pastoreia a própria esposa. Em Cristo, o homem pode ser, mais uma vez, o Adão que Adão nunca foi. Que Deus faça de nós homens verdadeiros líderes, pastores das nossas famílias.